Eu me diverti. Eita, menino, chegamos já com tudo. Chegamos já aqui com ela. Dá o boa noite aqui para nossa convidada, a nossa querida amiga, ex-secretária aí do governo do Camilo, a Lia Ferreira Gomes. Esse nome tem peso. Boa noite, doutora Lia. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Bota só mais um pouquinho perto, só para Mais pra captar. pertinho, Para captar melhor. O pessoal de casa quer lhe escutar, quer saber tudo sobre a sua vida. E hoje você vai descobrir alguma coisa aí da infância da Lia, o tempo que ela passou nas secretarias, que ela também foi secretária da prefeitura, né? Começou na prefeitura de Fortaleza e subiu um batentezinho, foi para o governo do estado, porque a missão dos Ferreira Gomes é essa, é tentar cuidar de quem mais precisa, não é isso? a gente gosta muito de trabalhar, né? A nossa família está sempre ligada à questão do serviço público, né? E a gente já passou por vários. A minha experiência na política é relativamente nova, mas os meus irmãos Cid e Ciro já estão. Ciro já tem mais de 40 anos de carreira de vida pública. Mas uma família muito tradicional, né? Em vista que prefeitos de Sobral, aí já há algum tempo, né? Um bom tempo aí, teve o Veveu, mas foi com a ajuda da família, né? E também, pelo que a produção puxou, vem de muito antes. Sendo os dois primeiros prefeitos, foi da família, depois passou um tempo aí sem se candidatar, mas quando voltou com tudo. O pai, deputado. Meu avô foi deputado. Seu avô meu deputado. Meu pai foi prefeito de Sobral. Seu pai prefeito. Rapaz, a família gosta da política, gosta mesmo, viu? Eu acho que só quem não é político é o Lúcio, né? Isso, eu tenho um irmão que nunca quis se candidatar. Nunca quis se candidatar. É o único que não abraçou a causa. Você sabe que eu falo muito sobre esse assunto porque às vezes tem gente que diz, né, que chama de oligarquia, diz que é uma família que tá sempre... E eu digo que essa questão de ser uma família de políticos, ela é uma coisa muito natural de acontecer e que acontece em todas as profissões. Às vezes é bem comum você ver um casal, o pai e a mãe que são médicos, e às vezes os 3, 4 filhos vão ser médicos, né? Lá em Sobral eu cito sempre também, tem uma amiga nossa que é cabeleireira, que são 5 irmãos, todos cabeleireiros. E isso acontece com advogados, com atores, com atrizes, com cantores. Vai do assunto que a gente trata ali dentro de casa. Eu sempre falo que na minha casa a gente nunca conversa de futebol, de novela, o assunto é sempre política. Então, sempre natural. O que está acontecendo na atualidade. Sim, a gente sempre falando dos problemas, do que está dando certo. Mas sempre foge da regra, né, doutora Lia? Porque o pai era professor, né? A mãe também. Sim. A mãe professora e os filhos se formaram. Eu conheço uma história ali linda, né? De uma menina que veio de Sobral para cá para fazer... Né, medicina? Para fazer medicina. Não, primeiro não começou com medicina, começou com outra coisa, não foi? Você fala? Eu primeiro fiz vestibular para pedagogia. Pedagogia, pronto. Isso. Ela queria ser igual o pai, né? Mas aí meu pai me deu uma bronca, né? Na época, ele, sim, falou, né, que por que eu tinha desistido da medicina, porque eu desde criança falava que eu ia fazer medicina e que era uma profissão que as pessoas poderiam ter mais progresso, né? A gente sabe que ainda hoje a carreira de professor, o salário não é tão bem pago. E meu pai me estimulou muito a fazer medicina, então eu acabei saindo Na verdade nem entrei, né? Nem cheguei a me matricular, eu passei no vestibular, mas
não fui cursar, porque eu resolvi mesmo fazer medicina. Se não me engano, tirou o segundo lugar, não foi? Foi sim. Viu? Como a produção trabalha, a produção vai buscar a fundo, menino. Doutora Lia, a família veio de Portugal. Há E aí? muitos anos, né? Há muitos anos. Eu acho que há umas 10 ou 12 gerações, né? Por parte do meu pai, Sobral foi uma cidade fundada por portugueses. Parece que eram 7 irmãs mulheres que povoaram a cidade e foi onde iniciou a cidade. Mas por parte da minha mãe, isso por parte do meu pai, que era de Sobral. Minha mãe era de São Paulo e minha mãe era filha de português. Meu avô, por parte de mãe, nasceu na cidade do Porto, em Portugal. E pelo que eu vi, ele veio para o Ceará e casou com a filha de um conde, do conde de Sobral, era isso? Não, quem? Meu avô? Sim. Não, a minha família era assim. Acho que, pelo que eu vi na história, tem referente justamente a um que não era cargo, era um título que era dado por Portugal, pode ser. onde o seu avô veio e casou com essa moça em Sobral e daí veio a família, né? Avô não, bisavô, tataravô. Minha família, como eu disse, acho que é umas 10 gerações para trás, ainda é o pessoal de Sobral, que originalmente veio de Portugal, né? Tem lá em Portugal até uma cidade que chama Sobral também, né? Que eu acho que é possível que a família tenha vindo de lá. Daí, o pessoal tem aquela brincadeira com Sobral? De quê? De chamar? De ser a Europa no Brasil? Eu disse que é os Estados Unidos Os Estados Sobral, Unidos, né? os Estados Made in Sobral. Mas é porque o povo de Sobral é muito orgulhoso da cidade. Que modéstia à parte, a cidade é bonita mesmo. É mesmo, eu já estive lá, já andei por alguns bairros, muito bem projetada. E pelo que eu vi, tem um sangue ali da sua família, né? A cidade por si só, ela já começou tendo a característica da família. Foi mudando, né? Uma geração lá atrás teve, depois meu avô foi deputado, meu pai foi prefeito só, né? Só uma vez, ele só teve esse mandato. Depois, quem assim, vem mantendo essa participação na política assim, de muito tempo é principalmente o Ciro, né? O Ciro entrou para a política em 1982. Então já tem aí 40 anos de vida pública, já foi deputado estadual, federal, governador, prefeito, ministro. Começou como prefeito. Começou como deputado estadual. Deputado estadual? Foi. Aí veio para prefeito, Aí passou pra 2 prefeito, anos. Ficou 2 anos, Foi foi para governador. De governador, deputado. Depois ele do governador foi ser ministro. Aí de ministro depois foi para deputado federal. Depois... Senador. Não, ele não foi senador. Não foi senador, só o Cid. O Cid é que foi senador. Rapaz, a história dessa família é forte. Mas antes de entrar aí na política, de fato, eu quero saber da senhora quem é Lia Ferreira Gomes. Bom, eu sou mulher, médica, sou mãe de um casal de gêmeos, chama Marina e Vicente. Eles têm 24 anos. O Vicente trabalha na área de cinema e animação, mora em São Paulo. A Marina trabalha com a área de gastronomia, está estudando para ser cozinheira, né? Para cozinhar. Ela adora cozinhar, passa o dia cozinhando. Eu falei para ela, menina, já que você gosta de cozinhar o dia inteiro, vai trabalhar com isso, né? Assim, quando a gente faz aquilo que gosta no trabalho, é meio caminho andado para a gente ter sucesso. Então ela está se aperfeiçoando para aprender a cozinhar melhor, especialmente nessa área de doces. E aí eu sou médica, formada em medicina. Eu morei... Se formou em medicina e depois teve a graduação em dermatologia. Isso, eu fiz dermatologia e medicina estética. Trabalhei alguns anos em São Paulo nessa área, eu fazia esses tratamentos para ficar jovem, né? Fazer botox, tirar rugas,
tratamento a laser, depilação a laser, todos esses tratamentos que a gente usa para ficar mais nova. Enfim, cuidar da mulher. Isso, e aí há alguns anos eu resolvi voltar para minha terra. E aí quando eu voltei para cá, eu recebi um convite para trabalhar na prefeitura de Fortaleza e aí fiquei... Na gestão do antigo prefeito Roberto Cláudio. Isso, Passou os 2 mandatos? Eu fiquei 2 anos no primeiro e 2 anos no segundo. Então pegou aí metade. Pronto. E depois foi se candidatar a deputada estadual. Há 4 anos, né, eu me candidatei a deputada estadual, mas aí eu tive um problema com a minha biometria, que não estava regularizada, e aí... Já começou a chegar as coisinhas gostosas que aparecem por aqui de vez em quando. De vez em quando é sempre, né, produção? Sempre. E aí não deu certo e acabei indo para o governo do estado, né, onde eu passei esses últimos 3 anos. Eu estava à frente da Secretaria Executiva de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do governo do estado. Secretaria que cuida aí da igualdade racial, do GLBTT, pessoas com deficiência, idosos, né? Que aqui eu botei os PCDs, que a gente já tem um carinho muito enorme com os deficientes, com os autistas, enfim. E o pessoal que cuida aí dos direitos humanos. E casou com a Lia. Eu acho que casou com a Lia. Deu bem certo, né? É uma área que eu gosto muito de atuar. Aprendi muito, me deu muita experiência esse trabalho. Foi um grande aprendizado. E muito gostoso conhecer e poder influenciar e melhorar de alguma maneira a vida das pessoas mais vulneráveis do estado. E como foi esse desafio? Porque eu me lembro da senhora na prefeitura, né? Também trabalho na prefeitura até hoje. Mas eu me lembro da senhora na prefeitura e logo depois a saída da senhora, se candidatou a deputada, teve problema com a biometria e foi para o governo do estado. Isso. E no governo do estado tem um projeto chamado Mais Infância, que eu acho que ali tem um dedinho seu também. Não, ali tem todos os dedos da primeira-dama Onélia Santana. Esse é um programa dela. A Onélia. Da Onélia. É um programa muito interessante. Ele vê a criança como um todo, né, em todos os seus aspectos. E ele trabalha com uma coisa muito legal que hoje boa parte dos brasileiros que você chama são os invisíveis, né? São aquelas pessoas que não são vistas nem alcançadas por nenhum tipo de programa. Pessoas que vivem na extrema pobreza, que não têm emprego, que não têm nenhum tipo de renda, que moram em casas precárias, muitas vezes sem banheiro, onde todos os membros da família estão desempregados. Então esse programa ele fez, entre outras coisas, né? Mas uma das partes que eu acho mais legais é um cartão, chama Cartão Mais Infância, que ele dá uma renda mínima, acredito que seja R$100 todo mês, não sei se subiu, talvez esteja 120, para milhares, acho que são 60 mil famílias na extrema pobreza. Uma coisa que eu admiro assim nos Ferreira Gomes é a questão de dado. Vocês puxam assim o dado, são tantas crianças e tal. O Ciro faz muito isso. O Ciro faz muito isso, eu não sou tão boa quanto ele. Mas já está puxando, né? Já está começando. E juntando essa parte aí, também teve o programa na prefeitura da antiga primeira-dama também. Sim, que é o Cresça com Seu Filho. Cresça com Seu Filho. Né? E, por sorte minha, né? Eu trabalho nesse programa. Eu sou motorista do Cresça da Regional 5. Né? E aqui eu vou mandar um abraço especial aí para Amanda, para Renata, para Raquel Melo. Diz que ele conhece. Diz que a senhora também conhece ela, a Raquel Melo. Sim. Ela é uma das articuladoras, uma das supervisoras desse programa. E é um programa que apaixona muito.
né? Demais. Apaixona demais você ver o crescimento, o desenvolvimento das crianças ali. Ele é muito baseado nessa questão que é uma coisa, uma descoberta mais ou menos recente, né? Eu lembro, na minha época de criança, até 5 anos o menino ficava em casa, né? Não tinha um colégio. Começava com o jardim da infância e depois ia com a alfabetização. Era 5 e 6. E aí hoje não, hoje já se descobriu que a maior parte da evolução do cérebro de uma criança ocorre até 2 anos de idade. Então é importantíssimo esses programas porque eles têm esse foco de estimular, né, de também a questão da renda mínima para que a criança seja bem alimentada durante esse período em que o cérebro dela está se desenvolvendo. E tanto o Cresça como o Mais Infância são programas voltados para a primeira infância. E a Lia perante a secretaria? Qual o projeto que lhe chamou mais atenção e que você tem um carinho enorme? Sabemos que não é nada fácil, né? Você pensar um projeto destinado a pessoas que estão aí em extrema pobreza e muitas vezes você tem que mendigar lá, ou na Assembleia ou na Câmara Municipal, para que os vereadores destinem dinheiro para aquele programa. Isso aí a gente sabe por conta do problema, do começo, até virar política pública do Isso. Cresça com seu filho. Pois é, que foi um cuidado que a Onélia teve também, né? Esse programa Mais Infância, ele é lei hoje no estado do Ceará. Então, independente de qual governador próximo seja eleito, né, ele não vai poder cancelar, como muitas vezes a gente vê, né? O outro adversário, que Deus o livre, é eleito e aí acaba com tudo de bom porque era de autoria de outro governo. Então a Onélia tomou esse cuidado, hoje é uma política lei já e foi aprovada pela Assembleia Legislativa, pelos deputados do Ceará. E a senhora, enquanto já sei que a senhora está em pré-campanha, que não existe campanha ainda, né? Sim, Oficial, é pré-campanha. Já pensa alguma coisa de fortalecer ainda mais esses programas? Com certeza. A gente, como deputado, trabalha muito. Um dos nossos papéis, né, é avaliar os projetos tanto dos colegas como de origem do governo do estado, o governador, né, ou governadora, quem sabe. Vamos agora ter uma mulher governadora, a primeira mulher da história do nosso estado a ser governadora, uma sobralense, Isolda Sela. Assume agora dia 2 de abril. E aí a gente tá muito animado. Ainda bem que é dia 2 de abril, né? Dia 1º de abril, pois né? Pois é. E é uma mulher de garra, de fibra. Uma mulher com um passado, né, de luta, uma pessoa que brilha muito na área da educação. O Ceará, apesar de ser um dos estados mais pobres do Brasil, a gente conseguiu, através da política, é importante que se diga isso, que foi uma decisão política, uma história que começou quando o Cid era prefeito de Sobral, que ele desenvolveu lá um projeto de educação, um programa, na verdade, né, que chama Programa de Alfabetização na Idade Certa, e que ele implantou em Sobral, e quando ele foi eleito governador do estado, ele trouxe também, transformou em lei, para que todos os municípios do Ceará adotassem aquele modelo que estava dando certo em Sobral. Então chama o PAIC, e a Isolda participou da construção desse projeto e tem muito dela, né, muito do trabalho dela, do valoroso trabalho dela. É uma mulher da área da educação e que ajudou a colocar o Ceará nesse patamar que nos orgulha. Sobral quase todas as semanas recebe visitas de outros estados, de outras cidades e até de fora do Brasil, que eles vêm conhecer, porque Sobral não teve assim um grande aumento do volume de dinheiro que existe na educação. Basicamente o recurso que vem, né, que complementado aí pela Prefeitura de Sobral, mas é aí que mostra o trabalho de como você emprega bem o dinheiro, fazendo bons projetos, né, fazendo um plano. Sobral tem planejamento, tem avaliações periódicas, tem premiações. Hoje é um modelo que está no Ceará também. Eu falo Sobral porque foi lá que começou. E que vem dando muito certo. Então as pessoas dizem, opa, o que esse estado aí
do Brasil, né, um dos estados mais pobres, está despontando como a melhor educação já há muitos anos. Então as pessoas vêm conhecer e de outros organismos internacionais vêm visitar Sobral com frequência para conhecer o projeto. A prova é tanta que o irmão, que agora é prefeito de Sobral, era secretário de Educação do município de Fortaleza. Isso. Não é isso? Isso. Quando ele assumiu, junto com Roberto Cláudio, no primeiro mandato, Fortaleza era, acho que o único lugar do Brasil em que a capital do estado tinha o pior indicador de educação do estado. Então, normalmente a capital é onde as coisas são melhores, né? Mas a administração da prefeita Luiziane Lins, a ex-prefeita, deixou Fortaleza nesse lugar aí. Era naquele ranking, né, das notas, Fortaleza era a pior educação com as notas do estado. E aí o Iva assumiu nessa época junto com o Roberto e começou essa transformação. Hoje Fortaleza está muito bem colocada e a educação está muito, muito melhor. Quem está nos assistindo aqui está sendo Matheus Oliveira, ele está dizendo cuida. Laírto Holanda, o nosso diretor, está assistindo, mandando boa noite aí para todos e para todas, inclusive para a senhora, doutora Lia. Boa noite. João Augusto Show, meu amigo, cantor de brega aí, ele está sempre presente aí nos nossos programas, né? Anne Caroline Nobre botou foguetinho, que foguete que sobe não tem ré, né? Não tem esse negócio? Então pronto, então bora. Fernanda Colares está dizendo boa noite. Sempre é muito bom ouvir e aprender com essa mulher Beijo, de luta, Fernanda. Que é Lia Gomes. Estou com você. Amiga nossa. Beijo, Fernanda. Antônia Rodrigues, boa noite, Lia. Sabendo que você vem de uma família só de políticos, mas realmente o que te levou para entrar na política? O que me levou é assim, eu nunca estive fora de nenhuma campanha. Acho que se você pensar aí nos últimos, sei lá, vou nem dizer, né? Não entrega a idade. Desde 1976, quando meu pai foi, eu ainda era criança naquela época e já acompanhava nos comícios, já andava nos lugares com ele. Aí quando o Ciro foi candidato em 82, a gente resolveu, eu com a esposa dele, a época era a Patrícia Saboia, a gente começou a fazer um trabalho de falar das propostas do Ciro andando de casa em casa. E aí a gente fez isso em Sobral e virou meio que um costume nosso de fazer campanha visitando as pessoas, os bairros, fazendo reunião, divulgando as propostas. E esse foi o meu papel durante todas essas campanhas aí do Ciro prefeito de Fortaleza, Ciro governador do estado, Cid governador, Roberto Cláudio, Camilo, Sarto. Todas essas campanhas eu fazia esse trabalho junto com um grupo de mulheres voluntárias. A gente rodava os bairros e fazia reuniões e visitas divulgando as propostas. E aí você começa a escutar, por que você não entra na política? Você é tão interessada, você tem tanta ideia boa, você fala muito bem, né? Aí as pessoas começam a te falar e você começa a pensar em algumas coisas que você faria se você lá estivesse. E aí isso começa a dar vontade de você. Hoje, uma das minhas vontades muito grandes é pensar em políticas para as mulheres. A gente vive aqui uma realidade muito ruim, né? A mulher brasileira ela ainda é muito discriminada, o feminicídio é altíssimo, a mulher ainda ganha menos que o homem executando o mesmo tipo de trabalho, né? As mulheres ainda são, enfim, têm dificuldade para achar emprego, são discriminadas, as empresas às vezes usam o fato de mulheres engravidarem para não quererem contratar. Então, eu penso que são coisas que a gente pode pensar em políticas públicas para isso, para esses problemas, pensar ideias, projetos, né? Arranjar dinheiro para financiar. E isso é o que tem me empolgado muito, é o que me empolgou assim para entrar na política, é o que eu gosto de conversar e pensar. A senhora já falou que em reunião de família não se fala outra coisa a não ser política.
né? Mas nessa hora o Lúcio não se mete, né? O Lúcio se mete também. Se mete também? Ah, então o cara também gosta da política. Também é tanto que ele gosta. foi secretário também, né? Foi. Ele é secretário. Ele é secretário, né? Da Não, lá em casa CEPLAG. não tem outro assunto, não. É da CEPLAG? Da CEINFRA. Mas ele, um tempo, ele passou pela CEPLAG do Estado. Não, da Secretaria das Cidades. Cidades. Foi. É porque era tudo um vizinho do outro ali. Isso, é. Né? De vez em quando a gente se batia lá. E na época eu trabalhava na Habitafá, então ia resolver muitas coisas na Secretaria da Cidade. Sim. Doutora Lia, bora voltar um pouquinho no tempo. Como foi a Lia criança? Já que dentro de casa quem predominava era o bacharel. Né? Ela, são 5 irmãos, ela a penúltima, a quarta, né? Só tem o Ivo que é mais novo do que ela. E como é controlar? Foi mimada? Como é que foi esse negócio? Não, a infância, assim, parece até que faz tanto tempo, né? Eu acho que nem faz tanto tempo assim, mas foi tão diferente do que é hoje que às vezes eu fico me sentindo velha mesmo. A minha infância, a gente passava... Não tinha nada desse negócio de internet, a televisão era uma TV preto e branco, tinha 2 canais, né? Que passavam a programação para adultos, muito raramente tinha alguma coisa de desenho animado. Então a nossa diversão era brincar na rua, né? Era um tempo que não tinha violência, as casas em Sobral eram todas de muro baixo ou sem muro, né? O jardim direto. Mas já era na sede? Já, a gente morava na mesma casa que a gente está até hoje. Nós estamos lá na mesma casa desde o começo dos anos 60. É a nossa mesma casa. Porque a família começa lá no distrito de Bilheira. Sim, mas saí muito para trás, né? Quando o meu pai conheceu minha mãe em São Paulo. Ele foi estudar... É tanto que o Ciro é paulista. O Ciro e o Lúcio são paulistas. Eu nem gosto que fale isso não, porque ele se considera cearense. Porque ele chegou aqui Mas com 4 anos. Mas a gente sabe da verdade. Ele chegou aqui com 4 anos de idade. Então ele nem gosta. Ele disse que ele é sobralense, é cearense. Diferente de outros de Sobral, que não diz nem que é de Sobral. Ave Maria, ele tem um orgulho enorme. Ele não é de Sobral, mas diz que é de Sobral. Não diria isso não. É isso? Ele é de Sobral. Ele é de Sobral, pronto. Ele já... Não, porque ele já tem título sobralense, então... Não, ele não aceitou não. Fala pra ele, vai dar título sobralense que ele te mata. Eu tive o prazer, criança, de recepcioná-lo na nossa paróquia, que hoje em dia é paróquia, quando foi criada a capelinha. Ele veio fazer a visita, ele, juntamente com a antiga esposa, né, com a Patrícia. Na época, o governador... Eu acho que era o Tasso com a doutora Renata, né? E ainda tem a foto por ali perdido dentro de casa. Deixa lá, esquecido, né? Se eu já sou mais ou menos hoje em dia, mas antigamente era feio, viu? Era, né? Vamos deixar pra lá. Doutora Lia, e como é esse negócio aí? Casa cheia de macho e tal... Então, não tinha muito essa diferença não, sabe? Quando o pai queria brigar, brigava do mesmo jeito. Brigava do mesmo jeito. Meu pai, ele foi assim, meio amolecendo, né? Ele era muito rigoroso com os filhos mais velhos. E assim, eu que fui a penúltima, os meninos dizem que eu já peguei um pai de coração mais mole, né? Mas mesmo assim, ele era bem rigoroso. A gente tinha que estudar, né? A gente quase nunca recebia elogio porque tirava nota boa, porque era obrigação estudar. E não tinha nada assim nós levamos uma vida muito simples, assim. Pra você ter uma ideia, eu vim conhecer Fortaleza, eu tinha acho que uns 10 anos de idade. E Sobral fica a 200 quilômetros, né? Eu fui conhecer a praia, eu tinha 7 anos, que uma prima me levou para Camusim, que fica a 100 quilômetros de Sobral. E aí viajar de avião só com 14 anos, que eu ganhei um concurso de beleza, ganhei umas passagens. Ainda Miss, viu? E aí fui pro Rio de Janeiro, mas... a vida é muito simples. A diversão era conversar com os amigos, né? Não tinha esse negócio de televisão, internet. Na nossa casa não tinha nem telefone.
E aí era juntar a turma, tocar violão, conversar, e aqui e acolá tinha umas festas nos clubes de Sobral. Aniversário a gente também não tinha, era uma coisa, assim, um luxo, né? Minha mãe fazia um bolo e aí comprava uns refrigerantes para cantar parabéns. E nós fomos criados muito iguais, assim, não tinha muito essa diferença, sabe? E eu acho que, na verdade, eu queria mais era ser igual a eles, porque eu tinha 3 irmãos mais velhos e Sobral, na época, não tinha escola mista, onde estudavam homens e mulheres. Tinha uma escola que estudavam só mulheres e a escola que estudavam só os homens, que era o Colégio Sobralense. Colégio de freira. Isso, e o colégio de padre. Exatamente. E aí, quando eu tinha por volta de uns 12 para 13 anos, as escolas ficaram mistas. E aí eu pedi minha mãe para me tirar da escola das freiras e colocar na escola deles. Porque a escola das freiras, assim, era um ensino, digamos, mais fraco, né? Enquanto eles estavam aprendendo biologia, física, química, eu estava aprendendo a bordar. E aí, eu gosto de bordar, até sei bordar até hoje, mas eu queria saber o tanto que eles sabiam, né? Eu olhava para eles mais velhos, admirava e eu queria ser igual. Então, não tive muito essa diferença de criação de homens e mulheres. E a gente passava as férias do fim do ano num sítio que também não tinha luz, nem tinha água encanada. Todo mundo tomava banho no riacho de cuia e os homens no cacimbão. E a diversão era subir nas árvores, nas mangueiras e fazer turma, andar pelo mato. Quebrou perna, quebrou pé. Quebrei o braço, andando de bicicleta. Não tinha, era essa vida bem, bem diferente do que é hoje. Mas aí nasceu um irmãozinho mais novo e começou a encrencar. O meu pobre do meu irmão, ele sofreu, o bichinho. Sofreu de quem? Dos outros, mas já não, que eu acho que nós fomos os únicos 2 da casa que brigamos, assim. Os meninos mais velhos não brigavam entre si, nenhum deles brigava comigo. Pelo contrário, né? O Ciro tem uma diferença de uns 8 anos para mim. Ele meio que ajudou a mamãe a criar, era muito, muito menino. E aí ele levava a gente no colégio, ensinava as tarefas, porque a minha mãe teve épocas assim de trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Então, ela não tinha, às vezes, muito tempo para essas coisas. Então, os mais velhos ajudavam a cuidar dos mais novos. E aí não tinha essa briga. Eu acho que os únicos 2 irmãos que brigaram fui eu e meu irmão mais novo. Mas ainda assim, se arenga até hoje? Não, hoje mais não. Hoje mais não, né? Não. Dá nem vontade de assim dar um cascudo, não. Dá não. É porque irmão é dessa forma. A gente passa um pelo outro, a diz umas gente briga, coisinhas. né? Mas não... Aí não fica de mal mais não, né? Não, fica não. Ainda bem, porque me disseram que o seu pai ele era muito, mas muito rígido. Muito. Que a menor nota que era para tirar era 9. É isso? Ele não tinha assim, meu pai era muito, muito rigoroso e assim, acho que ele era muito tímido, ele era muito caladão. E aí você vinha mostrar as coisas, ele falava, parabéns. Mas não tinha assim muito aquele entusiasmo, né? E o Ciro até conta que quando veio, o Ciro foi, na época que ele fez vestibular, ele tirou não só o primeiro lugar da Faculdade de Direito, ele tirou o primeiro lugar de toda a UFC. Ele foi o primeiro lugar geral de todas as universidades. E aí ele veio contar pro meu pai todo animado, meu pai falou assim, bom para você. Vai ser muito bom para sua vida, uma coisa assim, um comentário bem... Jogou um balde de água fria. Mas o Ciro era muito ligado, assim, meu pai. Ele tem uma veneração. Quem está aqui nos acompanhando no programa de hoje está sendo a Érica Praciano, está dizendo minha deputada. A Érica é uma amiga. Beijo, Érica. Fernanda Colares, Lia, parabéns pelo excelente trabalho que desenvolveu na SPS. É a Secretaria da Proteção Social lá. Essa secretaria, ela também cuidava da parte do presídio feminino, não? Não. Mas desenvolvia muito trabalho lá também. Sim, a gente atuava um pouquinho por causa dos direitos humanos, né? Você às vezes tem que
apurar as denúncias que vêm, porque uma das nossas funções lá era receber as denúncias do Disque 100 e do Disque 180, que as pessoas ligam, né? Interligado ao Ministério? Isso. Mas isso só começou no último ano, quase no final do ano passado. Então a gente não teve muito, que a gente assinou esse convênio, foi uma dificuldade muito grande conseguir com o governo Bolsonaro que a gente tivesse acesso a essas denúncias. Foi assim, foram quase mais de 2 anos, né? 2 anos sem saber o que era que estava acontecendo de fato no Ceará. A gente sabe porque o Ceará tem outros canais, né? O Ceará tem o 155, que é daqui, é só do estado do Ceará, e recebe as denúncias, mas o número mais conhecido da população é o Disque 100. E aí a gente teve muita dificuldade, porque a gente recebia através da Prefeitura de Fortaleza, que às vezes recebia por engano algumas denúncias do interior do estado. Pelo 0800. Não, eles mandavam, porque a Prefeitura de Fortaleza tem um convênio com o governo federal para receber. E também pegam o Disque 100. Também pega o Disque 100 relativo à Fortaleza, mas a gente queria os do estado todo, né? Uhum. E aí a gente teve muita dificuldade de conseguir assinar esse... Assim, primeiro dificuldade de assinar, depois dificuldade para o convênio se efetivar, né? Em termos de cooperação. Eu vi em uma outra entrevista da senhora no podcast, aliás, no Podpest, né? É tanto que os meninos têm uma brincadeirinha assim, pode falar? Pode, peste, né? Eu vi que a senhora até riu nessa parte. E vi a senhora falando sobre a Casa da Mulher Brasileira, né? A Casa da Mulher Brasileira, infelizmente, parece que o convênio deu por fim, né? Sim. E como é que vai ser daqui para frente? Daqui para frente, ela vai continuar funcionando, né? Graças a uma decisão do governo, Camilo Santana, o governador, não tinha como, enfim, fechar as portas, porque o governo federal resolveu não financiar mais. E aí é um equipamento caro, ele custa aí acho que uns 3 milhões e 600, 3 milhões e 800 mil ano. Mas para você ter uma ideia, no ano passado ele atendeu 38 mil mulheres aqui fica no bairro Couto Fernandes, né? E atendeu, dá uma média de mais de 100 mulheres por dia. Se a gente pensar que a maioria das mulheres que sofrem violência, algumas nem sabem que estão sofrendo violência, né? Porque a gente conhece muito a violência física, mas os outros 4 tipos de violência que a Lei Maria da Penha descreve, muitas mulheres não conhecem. E também muitas conhecem, mas não denunciam, por medo, enfim, por vários motivos. E aí você pensar que mais de 100 mulheres, né, vão todos os dias à Casa da Mulher Brasileira, isso é uma subnotificação, com certeza tem muito mais. E aí, com grande sensibilidade a esse problema, né, o governador Camilo Santana não só vai garantir a continuidade do financiamento da Casa da Mulher Brasileira, daqui de Fortaleza, como também está construindo, já inaugurou uma no Cariri, agora foi esse mês, não foi? Esse mês teve a inauguração lá tanto não tem 1 centavo do governo Bolsonaro, que ela, ao invés de se chamar Casa da Mulher Brasileira, vai se chamar Casa da Mulher Cearense. A de Sobral está bem avançada também, acho que esse ano ainda inaugura, e tem mais a de Quixadá. São 3 grandes polos, 3 grandes macro-região, né? Que é sim, assim que a gente sim, chama. ela vai atender a região ali, a Zona Norte, o Cariri. Eu acho assim, eu fico besta enquanto vejo algumas atrocidades desse governo, mas aqui a gente não está para falar de governos, né? É revoltante, eu fico indignada. Mas fazer o quê? Graças a Deus, assim, mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos mudar, botar esse homem pra fora. Quem está aqui assistindo a gente e falando, Lia, mulher guerreira, aguerrida, com a simplicidade ímpar, realmente uma mulher muito simpática, do astral lá em cima, ela já chega brilhando para todo mundo. Parabéns, Lia. Obrigada. A Fernanda Colares, essa me representa demais. Também fala a mesma coisa, mulher de garra, né?
Antônia Rodrigues, precisamos de mulheres assim, com força, garra, mostramos que somos capazes de fazer coisas que sejam necessárias para o melhor. Estamos juntas nessa. Estamos juntas. Né? E você que está aí do outro lado, que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu joinha, fala alguma coisinha aqui para a gente poder falar aqui com a doutora Lia. Lembrando que hoje os nossos salgadinhos estão vindo lá da Blue Pan. Blue Pan, Blue Pão, né? Produção. Blue Pão? Isso. Fica aqui na rua Raquel Holanda, número 611, casa 1. E também tá chegando ali novidade, já tô vendo ali pizza, tô vendo ali bolo. Valha-me Deus. Rapaz, hoje o negócio é bom, sair viu? daqui 1 quilo mais gorda. Mas não tem problema não, é só hoje, amanhã faz exercíciozinho, né não? Vai dar certo. Também quem tá aqui acompanhando a gente tá sendo a Érica tá mandando outro beijão para você. Beijo, Érica. Preparada, comprometida, competente para nos representar na Assembleia Legislativa do Ceará. Lia Gomes, avante! Gente, eu não sei nem o que é que eu como aqui. Vai comendo um pouquinho de cada. Essa daqui, ó, que o povo aí não tá vendo, mas é bem magrinha a bichinha. Vai pegando um pouquinho de cada que dá certo. A produção já vai providenciar ali, acho que aquela pizza ali é só para ela, sabia? Eu tô achando. Também aqui Paulo Galvão, boa noite, Arcelino, boa noite, doutora Lia. Gente da gente, Paulo Galvão. Paulinho, beijo, Paulinho, encontrei com ele semana passada. O Paulinho é o que trabalhava na prefeitura, né? Mas que ainda só trabalha. Pelo nome eu já sei quem é. Um abraço pra tu, macho velho. Antônia Rodrigues, tive o prazer de receber Lia em minha casa aqui em Aracatiaçu. Aracatiaçu. Mulher de fibra, venha sempre aqui, Lia. Forte abraço. Estamos juntas. Antônia comeu uma comida boa lá na casa dela, um carneiro. Uma comida light? Totalmente light. Um carneirinho. Chamar a senhora para um dia a gente visitar, acho que a senhora já conhece, né? Ali a Expo S, onde tem a melhor comida light de Fortaleza. Lá é servido buchada, panelada, sarrabui, sarapaté. Essas coisinhas lights que a gente adora. Não sabia não, na Expo S. Na Expo S. Já estive lá há muitos anos. Lá na Bodega Fazendinha O Bigode, onde recebe aí os produtos da agricultura familiar. Inclusive tem até ali um brindezinho, que daqui a pouquinho a gente vai provar. Vinho da agricultura familiar. Olha, carneirozinho cozido com pirão. É uma delícia, né? É bom demais. Hugo Nogueira está dizendo boa noite. O pessoal está perguntando aqui sobre os seus projetos na atenção à população GLBT. Pois é, a gente teve à frente da política LGBT, né, do Estado até o dia... LGBT mais agora, né? Eu falo só LGBT. Tem uma variação, tem gente que fala LGBTQIA+, QIAP+, eu falo no LGBT. Acho que fica mais fácil de entender do que se a gente falar todas as letrinhas. E um dos meus xodós, assim, né, um projeto que eu tenho um grande orgulho de ter conseguido implantar na nossa passagem por lá, foi o Centro de Referência LGBT. Ele fica lá no bairro do Papicu. É um local que vai atender pessoas da comunidade LGBT que tenham sofrido qualquer tipo de violação de direitos. Então lá é um equipamento do governo do estado, fica próximo ao terminal do Papicu e funciona com atendimento jurídico e psicossocial. Né? Tem psicólogos, assistentes sociais, a advogada, Fernanda até que mandou um oi aí, é a nossa advogada de lá. E o equipamento já está, assim, trazendo um impacto, né, causando um impacto na política. Eles trabalham muito lá na questão da formação, porque eu costumo falar muito que o preconceito contra as pessoas LGBT, ele se dá muito pelo desconhecimento. A gente percebe nas rodas de conversa mesmo, nos locais,
quando eu sempre, às vezes, puxo esse assunto, as pessoas não sabem nem o que é que significa LGBT. O que é uma pessoa trans? Ninguém sabe. E aí, pensando nisso, eles lá trabalham muito essa questão da formação. Eles têm essa equipe e viajam o estado todo, vão nas fábricas, nas escolas. Aonde chama, o pessoal chama para dar formação. Eu vi que tem um ônibus também, né? O ônibus é o da mulher, é o das da mulheres. mulher? Esse equipamento, o centro, ele está previsto uma unidade móvel, mas ele ainda vai sair, né? A gente inaugurou o equipamento e está aguardando o Estado ainda, através da vice-governadoria, né? Conseguir uma verba com o Banco Mundial e aí a gente está previsto dentro desse empréstimo a aquisição de uma unidade móvel que vai viajar também o estado dando essas palestras e formações. E qual foi o teu maior desafio perante a secretaria? Foi encarar isso? O desafio foi ver a realidade do jeito que ela é? Tanto desafio assim, isso é muito. É uma secretaria muito grande. Eu acho que ela precisa, no futuro, precisa se pensar em alguma maneira de dividir. Porque fica, pessoa com deficiência, LGBT, igualdade racial, idoso. Aí o trabalho escravo, combate ao tráfico de pessoas, os VaptVupts, as casas do cidadão, mediação. Humanamente, a gente ainda tinha um núcleo que cuidava do subregistro, que é para diminuir os indicadores de crianças e adultos sem registro de nascimento. Então, é um trabalho muito grande. O projeto Eu Existo é o do governo do estado? Esse Eu Existo é da Prefeitura de Fortaleza, né? A gente, na verdade, nos inspiramos neles para a gente trazer o trabalho. Eles já estão com, acho que uns 4 anos que fundaram esse comitê. E o comitê é municipal, né? A gente criou aqui no Ceará um comitê estadual. Só que aí esse comitê estadual, ele precisa ser um articulador, né, de todos os municípios, porque não adianta, a gente não consegue daqui controlar a criança que está nascendo lá no interior do Cariri. Então você precisa ter uma parceria com as prefeituras, com os cartórios, com a Prece, a Associação dos Prefeitos. A gente trouxe vários parceiros e fundamos esse comitê estadual que era responsável por elaborar essa política de diminuir os indicadores de subregistro do Ceará. O pessoal está perguntando aqui qual a sua maior alegria perante a secretaria. Assim, aquele momento que disse assim, rapaz, eu estou realizada em desenvolver esse trabalho. É isso aqui que eu quero, é isso aqui que... Eu tive várias alegrias, mas eu acredito assim, até como a importância do impacto dessa política aí, do Centro de Referência LGBTs que eu acabei de falar, né? É um equipamento muito importante, sabe? O Ceará tem um número que nos envergonha, né? Eu falei aqui que o Ceará brilha na área da educação, mas o Ceará aparece como o estado mais violento para pessoas LGBT, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT do mundo, e o Ceará, se você considerar proporcionalmente a população, né, o maior em número de casos é São Paulo, mas o Ceará chega mais que a metade dos casos de São Paulo e a gente tem 1/5 da população de São Paulo. Então é realmente um equipamento que eu acredito que é muito importante e era um desejo antigo, uma necessidade antiga da comunidade LGBT, e me deu muita alegria ter conseguido implantar no final do ano passado. É lá onde trabalha a Silvia Cavalieri? Silvinha é a coordenadora lá do centro. Eu vi, ela estava ativa no podcast. Era. Até convidada, e também convidar para vir fazer parte aí do nosso Podbrega, né? Tem o nome de Podbrega porque eu faço um programa de brega, então puxei ali um nicho, mas é uma conversa séria, é uma forma, às vezes até engraçada pela forma cearense de conversar.
A Silvinha, ela é muito legal porque ela é uma pessoa muito bem formada, ela é brilhante, né? Uma professora. E ela, eu tenho assim orgulho de ver, e eu acho que ela, a figura dela em si já é uma figura que de cara pode quebrar esse Muito preconceito. paradigmas. Porque ela é uma mulher trans que conseguiu, porque teve as oportunidades e muito pela luta dela, né? Mas ela é um Ela é caso muito ativa. muito ativa, muito inteligente, militante, trabalhadora. É uma pessoa inspiradora. Estão perguntando aqui qual a maior dificuldade da mulher na política, já que tem pouquíssimas mulheres ainda com mandatos, né? Dentor aí de poder mesmo de mandar. Tipo, agora a gente vai ter a governadora Isolda. Mas a primeira. A primeira. E por conta do Camilo ter que se descompatibilizar, Isso. né? Ela vai assumir. Mas legal seria que fosse eleita mesmo. Eleita logo, né? Quem sabe? As dificuldades são muitas. Vão desde a falta de políticas públicas, porque, por exemplo, para uma mulher hoje que é trabalhadora, que tem filho pequeno, ela pensar em trabalhar fora já é complicado, né? Não tem equipamentos de apoio, né? Não tem uma creche, não tem uma escola de tempo integral. E a gente sabe que, infelizmente, a nossa sociedade nisso é muito desigual, né? O filho nasce e os cuidados são quase 100%, os cuidados à criança são feitos por mulheres. Não falando mal dos homens, mas é a realidade. Se bem que hoje muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou e às vezes as pessoas acham, né, que eu estou falando mal dos homens. Não é. Se você não é desse homem que não dá atenção para o seu filho, que não paga uma pensão, que não precisa se ofender. Eu estou falando para quem não faz. Para aquele homem que, quando a mulher engravida, cai fora. Depois ele não dá o nome, né? Tem muitos, aí tem mais de 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai no Brasil. Depois tem aqueles que não dão R$ 1 de pensão. E isso é uma dificuldade, porque a mulher do povo, ela não pode pensar em nada disso. Como é que vai pensar em política se ela não tem como trabalhar, se ela não tem onde deixar o filho? Daí para frente vai, né? O preconceito é muito grande, o espaço dentro dos partidos é muito pequeno. Os presidentes de partidos são, na sua maioria esmagadora, de homens. E eles fazem de tudo para tirar o dinheiro das mulheres. O que eu acho engraçado é que o Partido da Mulher... o presidente é um homem. O presidente é um homem. Como assim, produção? Como assim? Não é? E aí, por aí vai, né? A gente vem observando... Semana passada me pediram para dar uma palestra sobre violência política. E aí, quando cada vez mais você começa a ler e mergulhar nesse universo, você vai vendo o que é que... O Brasil, por exemplo, tem uma entidade que chama União Interparlamentar, que ela fez uma pesquisa com 192 países em relação à participação da mulher na política. O Brasil, entre 192 países pesquisados, ocupa o lugar número 140. Então, a gente não tem hoje 15%, apesar de nós mulheres sermos 52% da população, as mulheres na política não chegam a 15%. Por todas essas dificuldades, dificuldade de financiamento, dificuldade de acesso ao partido, depois elas entram e não recebem o dinheiro, quando na hora de fazer a propaganda política, botam elas nos piores horários. E por aí vai, né? O tribunal tem corrido atrás, né? Uma coisa que ele fez agora, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem caçado pessoas eleitas de partidos que as mulheres não têm nem o próprio voto, né? Inclusive, eu acho... Que passam dinheiro, porque é lei, né? Tem que ter a cota feminina, né? Passa o dinheiro para a mulher, mas não serve para a campanha dela, serve para a campanha de outras pessoas. Elas acabam não usando, já que elas não são candidatas, né? Elas são candidatas laranjas. Testa de ferro. E aí o tribunal tem sido muito rigoroso nesse aspecto, porque é impressionante você observar
o jeito que os partidos vão driblando as obrigações, sabe? Tipo assim, quando surgiu a lei, acho que foi em 97, que surgiu essa primeira lei de que os partidos eram obrigados a ter 30% de mulheres. A lei dizia que os partidos devem reservar 30% das vagas para mulheres. Devem reservar? Ai, mas a gente não consegue achar a resposta dos partidos. Não acha mulher que queira. E aí, no devem reservar, a gente reservou, mas elas não apareceram. Então, aí no fim, eram para ser 30, apareciam 10. Nem ofertaram. Diziam isso, que não tem mulher que quer, não tem mulher que quer. E aí o tribunal mudou a lei, né, e botou obrigatoriamente devem colocar 30%. Aí botam as mulheres com 30%, mas tiram o dinheiro delas. Aí o tribunal foi lá e disse, não, agora é 30% para a mulher. O que aconteceu na última eleição? Explodiu o número de vice-mulheres. Porque aí, sendo mulher na candidatura, na chapa, né, o caboclo lá de cima é o homem, o chefe, o prefeito, o governador, o presidente, mas a vice é uma mulher. Então, pega os 30% do dinheiro das mulheres e usa na campanha do homem. Então, é sempre assim. Por isso que nós temos poucas mulheres na política. Meu Deus do céu, quanto mais você conhece, mais assustado você fica e menos vontade de votar você fica. É verdade. Infelizmente, isso vem de muitos e muito tempo, que a mulher sempre foi feito como objeto. Mas é porque também quem faz as leis são homens, né? Se a gente tem aí 15% só de mulheres fazendo as nossas leis, né? As deputadas federais, senadoras, nós temos 85% de homens. Então, por exemplo, partidos como a Argentina já fizeram uma lista dos candidatos. Então, quando o partido recebe aquele número de vagas que ele vai preencher, a lista é assim, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Então, vai entrando um de cada, ou 2 homens e uma mulher, né? Vai equilibrando. E aí, a Argentina tem 40% já de mulheres na política. E bem aqui assim, vizinho, né? Na Argentina. Bem aqui vizinho. Mas aqui no Brasil, eles passaram agora uma lei no ano passado, que a gente vai subir de 15 para 18, de 18 para 20, de 20 para 22%. Em 2040, nós vamos chegar a 30% de mulheres. 2040. 2040. Uhum. Foi a lei aprovada no ano passado. E olha lá, né? Ainda tem que achar bom. Parece o projeto do Dr. Eudoro. Fortaleza 2040. Aí, doutor Eudoro, lembrado do senhor aí. Pois 2040. Mas esse 2040 é fantástico, porque ele planeja, ele é 2040, mas ele é a Fortaleza que nós queremos em 2040. Ela começa a ser construída. Pois já começa hoje, daqui. Né? Não é isso que eu estou falando, porque o projeto ele já começa de agora. Sim. 2040 a gente vai chegar a 22%. Pois é. 22%. Pois em 2040 é que nós seremos 30% de mulheres na política. Foi o que as mulheres conseguiram aprovar negociando muito, porque nem isso eles queriam dar. Mas aí também cabe, você que está aí em casa, votar mais em mulher. Sim. Aumenta a quantidade que eu quero ver se vai dar disparidade ou não. Que não vão ter que tirar, né? Porque primeiro foi eleita. Então, aí inventa uma coisa. Tem vários países, várias pessoas que estudam essa questão. Qual é a diferença de países em que tem mais mulheres na política? Tem gente que estuda isso. E esses estudos, essas pesquisas mostram que são sociedades mais justas, mais como é que se diz? Igualitárias, mais acolhedoras, né? Mais tranquilas. Estão dizendo aqui que o Centro Estadual de Referências de LGBT+, Tina Rodrigues, foi um grande feito, de um grande aliado na luta contra a GLBT-fobia no Ceará, que foi idealizado e instituído pela mulher comprometida que é a Lia. Na verdade, eu não idealizei, né? Eu só meio que consegui me tirar ele do papel. É uma Já demanda existe do o projeto e só fez isso, encampar para que acontecesse de fato. Foi. Né? Aqui, Sérgio Calado também está aqui assistindo o nosso
Pô de Brega de hoje, Sérgio Calado, um abraço para ti, para a dona Giane, para a dona Del, enfim, para todos que cercam aí ao seu redor essas mulheres de garra, de fibra e que também estão na luta no dia a dia. Ele está dizendo boa noite a todos, Lia. Você está dizendo a verdade. Meu partido, as mulheres tinham direito e só receberam 1/3. É uma vergonha que os homens não recebemos nada de ajuda. Enfim, aquela partilha partidária, né? Aquele pedaço que vem do fundo partidário, parece que só serve para 1 ou 2 campanhas, de fato, né? Dão migalhas ali para os outros, para fazer um santinho, fazer uma coisa, mas o forte mesmo, acho que se concentra na mão de poucos. Os partidos normalmente adotam essa estratégia de escolher aqueles que eles acham mais viáveis, né? E concentram um pouco os recursos lá. Mas isso é uma disparidade muito grande. Primeiro, o partido precisa ter candidatos, porque se não tiver a quantidade certa, também não consegue legenda. É isso? Isso. E como é que vai ser a Lia na política? Eu na política? Eu sou uma pessoa... Já foi candidata a deputada. Sim. Né? Teve a luta na justiça por conta da biometria, a qual ganhou. Perdeu aqui, no Supremo ganhou. Foi. Não é isso? Foi, E depois foi para Caucaia, ia se candidatar a prefeita de Caucaia e de última hora retirou a candidatura. Sim. Como é que foi essa loucura assim? É que na época... Ainda não estava preparada? Na época que eu tinha pensado em me candidatar em Caucaia, foi a mesma época que meu irmão ia ser candidato em Sobral. Então, Centraram força para Sobral. Conversando um pouquinho, né? A gente conversando, e aí o Ciro achou melhor que a gente ficaria muito pesado enfrentar 2 campanhas, eles iam ficar divididos, né? Porque eles hoje também viajam para outros municípios, às vezes o Ciro vai para outros estados também. Então achou que era melhor deixar... Até por conta de ser o líder político do partido, né? Sim. Muitas pessoas convidam, né, para ele participar da campanha. O Ciro no Brasil todo e o Cid nos 184 municípios do Ceará. Você vê a força aí da família. Eu já estou falando de novo, né? E a Lia toma de conta do setorial mulher do partido? Não, eu sou vice-presidente lá que a nossa presidente é a Cristina Brasil. Eu dou lá uma ajudinha, né? A gente tá planejando aí umas ações. Ontem a gente fez um encontro de mulheres, ontem à noite. Eu vi as fotos. Aí tivemos uma palestra lá sobre mulheres e sobre financiamento, prestação de contas de campanhas. Um evento para mulheres na política. E é muito legal, assim, você debater com quem vive, convive e sabe onde atuar, né? Pelo que eu vi, você estuda demais. Demais, porque, assim, os temas. Você não pode ocupar um cargo, por exemplo, para você ser elaborador de política LGBT sem conhecer nada. E essa secretaria, eu penso que ela deveria mudar e ser dividida, porque ela junta muitas coisas complexas com uma equipe muito pequena. Então, se você pensar na política do idoso, você tem que pensar no lazer para o idoso, na saúde do idoso, na educação para o idoso, no emprego para o idoso, né? na questão da segurança em casa, da prevenção de acidentes, né? Da violência, do combate à violência contra o idoso. Então, só isso aí já é trabalho para uma secretaria. Aí você pensa, não, aqui também tá a igualdade racial, que tem índios, negros, ciganos, né? Aí você tem LGBT, que tem lésbicas, gays, bi, transexuais, travestis.
Aí, quer dizer, cada temática dessa, o combate ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo, a gente tinha um núcleo de mediação. Então, são muitas pautas dentro de uma secretaria com uma equipe pequena. Então, eu penso que se a gente não estudar muito, não escutar muito, não ler muito, a gente não consegue propor coisas, né? Pensar em programas, pensar em captação de recursos. Tem que ler um pouquinho mesmo. É difícil você conseguir recurso dentro do estado ou lá em Brasília? Olha, foi difícil os dois, porque... Os dois? Porque eu vou te dizer, a gente tinha alguns projetos que a gente teve que abrir mão do recurso em nome da pandemia. Por exemplo, a gente tinha elaborado uma pesquisa e a gente ia traçar um perfil sobre a população LGBT do estado do Ceará. E a gente já tinha conseguido uma emenda com o deputado Edilvan, e só que aí o governador Camilo Santana veio a pandemia e ele pediu para que os deputados destinassem todas as emendas para a saúde. E assim, ninguém pôde reclamar, né? A gente teve mesmo que abrir mão de muita coisa para a Covid. O Estado concentrou muito dinheiro das ações na Covid. Inclusive, a nossa secretaria lá teve programa de distribuição de cesta básica, do Vale Gás, né, do pagamento da conta de luz e água das pessoas de baixa renda. E aí foi... A gente teve que entender, né? O Ceará saiu abrindo UTIs aí pelo estado todo. Então, houve um direcionamento de recursos, sem contar a arrecadação, né? No primeiro mês, acho que foi de maio, a arrecadação caiu 40% no segundo mês de lockdown. Então, a gente teve essa dificuldade. E no governo federal, eu posso te dizer com certeza que a gente não conseguiu nenhum real. A gente tem aí os programas que já são em parceria, né? O Ceará tem programas de proteção a pessoas ameaçadas de morte. 3 programas tem uma parte do financiamento pelo governo federal. São programas que já existem aí desde 2005 e se manteve nesse governo. Mas em termos de dinheiro novo para programas novos, não existiu. Embora com a bancada cearense de deputados e senadores? Não tem, porque, por exemplo, a nossa secretaria lá, ela é vinculada ao Ministério da Damares, né? Ministério da Mulher, Família. Que é a ministra que eu acho que ela anda meio perdida, que até hoje ninguém sabe onde é que ela está. Completamente perdida. Ela não, faz umas reuniões, ela não diz coisa com coisa. Teve uma das reuniões que ela entrou... Para Dilma, né? E ela perguntou assim pra gente, olha, eu quero saber de vocês, se vocês aí no estado de vocês também têm dificuldade de ter dinheiro. Porque aqui, quando eu vou para as reuniões com os homens, com essas palavras, quando eu vou para a reunião com os homens dizem que o meu ministério não tem que ter dinheiro, que o Ministério dos Direitos Humanos tem que trabalhar com articulação. Então eu quero saber se aí com vocês também é a mesma coisa. Então, assim, ela é completamente sem noção, ela não sabe o que ela está fazendo lá, ela não sabe o que são direitos humanos, ela é uma mulher machista, né? Que a pior coisa que tem é uma mulher machista. Dentro do Ministério da Mulher. E dentro do Ministério que cuida de mulher, imagine aí. Pois é, e aí era isso, não teve, a gente teve, durante esses 3 anos, eles lançaram 2 projetos, para você ter uma ideia, e assim, eu até conto essa história maluca, porque, por exemplo, nessa questão do subregistro, né, de crianças sem registro de nascimento, eles nos chamaram para a gente assinar um termo que a gente se comprometia a trabalhar para reduzir os números do Ceará. E a gente, tá certo, né, vamos assinar, mas o que é que o governo federal vai dar de ajuda para a gente fazer esse Qual programa? A contrapartida, Qual né? é a contrapartida? E aí a contrapartida eram, quantos, Bárbara? Quantos computadores? O Estado, mas é para o Brasil todo, eram 47? 45. Aí eu digo, não, aí eu... 45 computadores. A Bárbara que está aqui foi quem me trouxe as novidades, né? Que o governo federal tinha lançado esse programa, que queria que a gente assinasse, né, esse termo, aderindo ao programa, se comprometendo a trabalhar essa causa.
Eu disse, ok, mas que eles vão dar de contrapartida? Ah, não, são 45 kits de um computador e uma impressora. Aí eu falei, 45, mas é para a gente abrir como se fosse uma filial do cartório em cada hospital ou maternidade onde nasce uma criança no Ceará. Eu pensei cá comigo, 45, será que o Ceará não tem mais que isso de hospital? Eu disse, não, Lia, é 45 para o Brasil todinho. E assim foi, teve outro programa também, Idoso Ativo, que também eram 180 kits, 140 kits para o Brasil inteiro. O Brasil tem 5.570 municípios e os idosos iam ganhar esse kit, que era um 180? microfone. 184, se eu não me engano, não lembro exatamente o número É só certo. ter mandado para o Ceará, né, que dá 184 municípios. Um por município, né? Por Porque município. era um kit para um grupo de 30 idosos fazerem ginástica. Então, era aqueles 30 colchonetezinhos, uma caixa de som, um microfone, uns pezinhos, umas coisas que para os idosos. E a gente fez todo o trabalho, inscrevemos o estado, os municípios. Isso foi em 2019. Até hoje nós estamos esperando os kits do governo Bolsonaro. Esses que vinham para cá. Os do idoso, 2019. Os do subregistro foi 2021, né? Já chegou esses computadores? Até hoje. Ainda não, né? Nem vão chegar. Doutora, estão perguntando aqui, diante desse percalço todinho, o que é que te motiva para continuar na política? A política, ela é a ferramenta de maior transformação da vida das pessoas. Você pode pensar em qualquer problema seu na vida. Se você pensar hoje o problema que aflige o brasileiro, o preço da gasolina, o valor do salário mínimo, a inflação, né? O SUS, qualquer problema passa pela política. Então, assim, uma coisa interessante que eu acho do governo Bolsonaro é que ele é um presidente que ele passa um discurso para os apoiadores de que nada é culpa dele. Então, assim, o Brasil foi um dos países onde houve o maior número de mortos por Covid, mas nada disso é culpa do Bolsonaro. Assim, a gasolina está no preço absurdo hoje, mas também a culpa é da guerra, dos governadores. A culpa sempre é do outro. É mais fácil mais culpar fácil o outro do colocar a que culpa do outro. se sentir na culpa. Isso é mentira dele, porque qualquer um dos problemas que aflige o povo brasileiro, existe uma saída através da política. É isso que empolga, sabe? Mas o Bolsonaro, ele é um tipo que ele lava as mãos, ele não entende de saúde, ele não entende de educação, ele não sabe como é que cria emprego, ele não sabe como é que é calculado o preço da gasolina, ele não sabe como é que funciona a Petrobras, ele não sabe de nada. Então, assim, é sempre mais fácil ficar dizendo que a culpa é do outro. Mas quando você começa a entrar na política, a estudar, a buscar caminhos para os problemas, gente, vocês não têm noção. Hoje, para qualquer assunto que você queira no Brasil, existe um time de pessoas altamente capacitadas. Então, se você quer hoje discutir o problema da geração de emprego, vai para ser uma coisa mais... Você acha pessoas nas universidades, capacitadíssimas, dentro dos ministérios, que você vai, as pessoas vão te dar caminhos de como é que você vai fazer para gerar uma indústria em algum lugar, né? Para qual é o talento, aquela região ali é muito bonita, ela pode ganhar dinheiro com turismo, aquela outra ali trabalha a carnaúba, ela pode ganhar dinheiro, a gente montando uma fábrica aqui de coisas, de cera para proteger as frutas, né? Que hoje se usa. Então, isso tudo é a política que faz. E isso é muito fascinante. Porque eu costumo sempre usar esse exemplo da educação, né? A educação em muitos estados por aí, e essa era a realidade de Sobral até 1997. Em Sobral, quando o Cid fez a primeira pesquisa sobre a realidade da educação em Sobral, ele achou jovens na 7ª série que não sabiam ler e escrever.
Enfim, só passava de ano, Só né? passava de ano. E aí, no futuro, essas pessoas não entram na faculdade, porque se elas não sabem ler, elas não conseguem ter um emprego, melhorar o currículo delas e ter um emprego que tenha uma remuneração, né, um salário melhor. E aí, isso foi uma decisão política. Ele chamou um grupo, eles começaram a estudar, eles fizeram uma pesquisa, várias pessoas em grupo trouxeram ideias, eles fundaram esse programa, criaram esse programa que chama PAIC, né, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. E as crianças de Sobral hoje, já se passou uma geração toda, né? Você está vendo todo vestibular. Agora está tendo frutos. Todo vestibular são filhos de manicures, de porteiros, de donas de casa, de pedreiros que estão entrando para medicina, para odontologia, para direito, para engenharia. Isso o que é que causa? Uma quebra do ciclo da pobreza, que é aquela história do filho do pobre, como tem uma escola de péssima qualidade, vai continuar sendo pobre, os filhos deles vão continuar sendo pobres. A educação, ela quebra isso. Ela te traz, ela te abre a possibilidade de você, através de uma boa educação, conseguir uma profissão melhor do que aquela que os seus pais tiveram acesso. Isso é muito fascinante, é muito apaixonante. E assim, até às vezes para eu dizer para as pessoas que são muito resistentes à política, eu uso uma frase do Papa Francisco. O Papa Francisco diz que a política é uma ferramenta tão transformadora, tão maravilhosa, que todo cristão deveria ser obrigado a participar da política. Ele diz, é uma obrigação de todo cristão participar da política. Se você for puxar no pé da letra mesmo, todos nós somos políticos. Porque para você viver em comunidade, você tem que estar negociando ali com quem está do seu lado. Seja no trânsito para poder entrar numa rua, seja... Você está em constante negociação. Então você é uma pessoa política. Você precisa conversar com outras pessoas, dialogar. E cada um respeitar a opinião do outro. Acho que isso resolvia metade da briga que existe por aí. Se cada um conseguisse respeitar a opinião do outro. Só botando aqui um adendozinho, deixa eu falar dessa delícia chamada Vodazinha. Vodazinha, ela nos mandou aí esse delicioso bolo. Olha aí, ó. Vocês estão em casa aí, ó. Fiquem só na vontade, viu? Que aqui eu e a doutora Lia nós já estamos deliciando. Daqui a pouco tem mais, viu, doutora? Daqui a pouco tem mais. E Vodazinha é isso. Esses quitutes com gostinho e o carinho que só vó tem. Vodazinha tem aqui no bairro Ellery e também tem na Maraponga. Procure eles aí através do Instagram, @Vodazinha Empório. Hoje eu estou recebendo doutora Lia Ferreira Gomes. O pessoal só chama Lia Gomes mesmo, né? Doutora Lia, como é assim da senhora ver os seus irmãos na política? Ciro já foi candidato a presidente, Ciro já foi ministro, Ciro já passou por isso, por aquilo outro, e Cid acompanhando o mesmo ritmo, como sendo um dos melhores governadores que o Ceará já teve. Agora tem que medir agora com o Camilo, né? Como é que vai ser esse negócio? O Camilo foi um grande governador também. Então está sendo, né? Ainda vai sair agora dia 2. Vai sair agora. Pois é, isso é que eu quero saber da senhora. Como é que a senhora vê aí seus irmãos na política e a senhora também enveredando aí e tentando puxar lá o Lúcio? Anda, Lúcio, para cá também? Eu sou absolutamente fã dos dois, né? Dos três. Tem um outro irmão mais novo que é prefeito. O Ciro é meu irmão mais velho, assim, uma pessoa que, como irmã, ele, como eu disse até atrás, né, ele meio que ajudou a cuidar da gente, a levar no colégio, ensinar os deveres, e ele sempre ainda me trata hoje como uma criança, né, sempre protegendo. Mas, assim, questão do irmão à parte, o Ciro é, sem dúvida nenhuma, o melhor quadro político que existe hoje no Brasil.
Eu não tenho dúvida, eu não falo isso porque é meu irmão. Eu falo isso mais como uma pessoa que acompanha, né, os projetos do Ciro, a vida do Ciro. Ele é o tipo de político, digamos assim, é o ideal, porque ele é uma pessoa, tudo que ele fala, ele já fez no passado. Então, assim, porque o grande medo das pessoas, às vezes, fala, promete, mas quando chega lá, né? O Ciro não, ele tem o passado para mostrar, né? Quando ele fala muita coisa, porque eu vou fazer, porque dá para ser, ele já fez. Mas aí sempre depende dos deputados e dos senadores. Será que vai ter realmente o apoio para que ele possa implementar? Ele fala muito essas coisas com propriedade, né? O Ciro, a política, ela é mais ou menos igual, só que em universos menores, né? Quando você administra um município, quem representa ali o que você está falando aí dos deputados e senadores são os vereadores. Então, o prefeito quer ali fazer as coisas, tem os projetos, e ele tem os vereadores que têm que aprovar as coisas que ele quer fazer, os projetos, os orçamentos, enfim, todas as leis, né, do município. E aí, mudando para um universo um pouco maior, vem o governador, né? O governador, quem cuida ali dessa parte do apoio são os deputados estaduais. Também são quem aprova o orçamento do estado, as leis, quem propõe, quem aprova as contas do governo. Mas já entra um outro reforço, né? Que é os deputados federais que tentam puxar recurso para mandar para o governo do estado para também ser desenvolvido. Sim, mas assim, o Brasil ele possui uma divisão de recurso um pouco errada, né? A maior parte dos problemas são resolvidos dentro dos municípios, né? As pessoas quando querem reclamar do esgoto, de uma escola, do posto de saúde, né? do ônibus, do buraco, é tudo para o prefeito. Mas, estranhamente, no nosso país, quem recebe menos impostos são as prefeituras, são os prefeitos. Um pouco mais os governos, governadores, né? Que recebem um pouco mais dos impostos. Quem fica com a maioria, a maior parte dos impostos que a gente paga é o governo federal. Então, realmente, os recursos têm que vir de Brasília para cá, tanto para o município como para os estados, através dos deputados e senadores. E aí, o Ciro, ele tem essa capacidade de, como é que se diz? De transportar essa maneira que ele governou com a associação aqui dos vereadores, quando ele governou Fortaleza. Depois ele foi para governador do Ceará, né? E aí trabalhou com todos os deputados, ele sempre teve maioria, nunca teve nenhum tipo de problema, tanto com vereadores como com deputados. E ele tem essa capacidade de fazer uma base, porque ele é uma pessoa muito articuladora. E ele costuma falar uma coisa assim, que quem tem que dar respaldo para o presidente é o povo, né? É o povo que elegeu, é quem tem que dizer quais são os projetos que o povo quer que ele aplique. E agora imagine aí, um sobralense presidente da República. Já pensou? A gente ia virar aqui o estado mais rico do Brasil. Você tira no tempo de Paz de Andrade. Paz de Andrade foi com aquele jato, né? Foi a história dele, de Paz de Andrade. Mombaça. Ele assumiu durante 24 horas, não foi? Assinou um decreto e se mandou para o Ceará. Pegou o jatinho e veio-se embora para o Ceará. E vai pousar na terra dele, em Mombaça. Outro dia mostrar... encontrei uma pessoa de Mombaça, ela disse, oh meu Deus, passado tantos anos o povo só fala isso de Mombaça. Mas aí é marca, é história. É história. Né? Para você ver o quanto que cearense é bicho danado mesmo. Sim. É uma pessoa assim que... Ave Maria. Eu adoro cearense. Eu também. Não é por eu ser cearense não, mas é por conta do mugango. E muganga a gente dá mau valor, né? Quem está mandando aqui uma pergunta, deixa eu ver, chegou aqui agora. Está sendo Giga Teide, acho que é Giga Teide. Gigia Teide. A senhora tem alguma ação voltada
a pessoa do GLBTQIA+, com deficiência? Não, especificamente não. A gente tem no estado, né, tem o Praia Acessível, que é, não sei se O Praia Acessível. se você conhece, né, que Com certeza. é um banho de mar com aquelas cadeiras flutuantes, né, que elas têm rodinhas para andar na areia e depois ela, quando entra na água, ela flutua. Mas é na população geral, né, usa para pessoa com deficiência e para idosos com mobilidade reduzida. A senhora tocou aí num assunto da Praia Acessível. Há 2 anos atrás, eu também tenho um bloco de pré-carnaval aqui no nosso bairro Ellery, e o Bloco é Nós, ele trouxe justamente as lutas sociais, onde criamos uma marchinha, à época, falando sobre o Praia Acessível, né? Legal. Que pena que é num ponto localizado. A gente tem que pressionar os governos, né, para que aumente os pontos do Mas Praia estão Acessível. aumentando, Né? estão aumentando. Teve um inaugurado agora em Aracati, tem um na Praia de Iracema, tem um no Cumbuco e um em Aquiraz. E vai abrir mais um em Jericoacoara e eu não sei se é outra cidade, acho que é Camusim. Mas aí, doutora, eu falo assim, questão de Fortaleza, só existe Praia de Iracema e na Praia do Futuro. Na Praia do Futuro ainda não tem. É porque esse projeto, ele tem que ter um tipo de praia que seja mais calma. Então a Praia do Futuro já não é ideal, porque a Praia do Futuro as ondas são meio... Mas minha preocupação não é mais para bando de lá, né? Para bando de cá mesmo. O pessoal ali, os deficientes físicos do Pirambu ter condição de entrar no mar. Certeza, com eu certeza. acho que é isso que a gente tem que lutar, para que projeto tão bonito. Muito bonito. Né? E ele não é tão caro. Ele não é tão caro. Ele é caro, assim, as cadeiras são importadas, são bem caras, com o dólar agora desvalorizado. Mas depois ele funciona com as pessoas do Corpo de Bombeiros ou da Guarda Municipal, né? São treinadas para trabalho de salva-vidas. E, enfim, precisa de um container para guardar e essas coisas importadas que duram bastante. Eu acho muito lindo o projeto para acessar. Aliás, todos os projetos que falam aí sobre igualdade, sobre o respeito mútuo, eu acho que, para a senhora ter uma ideia, eu sou o único programa de brega do Brasil que toca clipes acessíveis a surdo. Ai, que cuidado, que bom. Agora sabe por quê? Porque aqui no Ceará todo corno é moco. Então, se ele é moco, a gente resolve o problema rapidinho, né? Não, mas Entendi. é uma brincadeira, mas é verdade. É o único programa de brega do Brasil que toca clipe acessível a surdo. Muito legal. Não é isso, meu amigo Sérgio Calado? Ele está dizendo aqui, precisamos de uma pessoa com coragem como o Ciro. Sem dúvida nenhuma. O Ciro, gente, eu não tenho nem dúvida. Só tem pavio curto, né? Esse pai, mas... De vez em quando. Todo mundo tem seus defeitos. Talvez esse seja um defeito do Ciro. Mas as qualidades... Quem é o político hoje no Brasil que tem um currículo que o Ciro teve? Tem. Que passou por ministério. Quem é ministro da Fazenda cuida do dinheiro do país todinho. Quer dizer, o Ciro já ocupou. Foi governador, foi ministro da Integração Nacional, responsável pela implantação do Castanhão. Do Castanhão, do canal do Trabalhador? Não, do canal do Trabalhador não, do São Francisco. Da transposição do São Francisco. Ele foi a coragem dele e o pavio curto foi quem ele brigou com a igreja, brigou com a atriz global, brigou com um monte de gente para poder conseguir implantar esse projeto. E uma pessoa dessa, com 40 anos, que já geriu vários orçamentos, que centenas de bilhões já passaram pela mão dele. O cara nunca foi investigado. Para dizer assim, vamos investigar aquilo ali que ele fez, para ver se... Nunca. Nem para dizer, investiguei, não tem nada não. Então não existe isso, uma pessoa que entenda de saúde, de educação, qualquer assunto que você conversar com o Ciro, ele tem uma ideia, ele tem uma proposta, ele tem uma coisa que ele já fez, que já deu certo. O que eu gosto dele é os dados. Então, sem contar, o homem é uma biblioteca por conta ambulante. disso, daqui, não sei o que, tanto da população. Ele estuda, e como eu falei aqui naquela hora, para cada assunto que você queira no Brasil hoje se aprofundar,
você vai ter pessoas capacitadas. Dezenas de pessoas que só estudam aquilo. Na pandemia, eu comecei a ler artigo sobre qual é o tamanho dessas gotas de saliva que sai da boca da gente, quanto tempo elas ficam flutuando no ar, qual é a medida. Tinha gente que estudava só isso, para entender quanto tempo a máscara funciona, se ela pode ficar úmida. Então, assim, você querendo, você quando é presidente, você tem à sua disposição o que de melhor de inteligência de um país todo. Você pode chamar especialista em estrada, você pode chamar especialista em posto de saúde, você pode chamar especialista em hospital, em mortalidade infantil, em violência contra a mulher. Ela começa a ficar arrepiada. Porque é só você querer, a política é que te dá isso. Tá tudo na tua mão. Você como... Agora, uma pessoa que não consegue entender... O Bolsonaro não consegue entender uma frase. Ele não consegue entender uma frase simples. Como é que ele vai saber conversar com um cientista, com um médico? Ele não consegue, a cabeça dele não entende. O pessoal está perguntando aqui, doutora Lia, tem religião? Eu sou cristã, não sou praticante, eu procuro seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, muito longe, né? Eu costumo brincar com essa história de Jesus Cristo deu a outra face, eu dou é nada. Se me der de um lado, eu dou do outro de volta. Mas eu procuro seguir, sabe, a tolerância, a inclusão, eu procuro ajudar quem está perto de mim, eu procuro ser uma pessoa correta, enfim, tratar todo mundo bem, as pessoas que trabalham comigo, quem cruza o meu caminho. Sou uma cristã de miragem, não quero nem dizer que eu chego nem aos pés de Jesus Cristo, não, mas ele para mim é um exemplo, é quem eu sigo, assim, que eu admiro. Já tem aqui uma ideia para a senhora, caso eleita, né, deputada, para a senhora tentar implementar, né, ser um projeto da senhora aí. Foi até falado pela Valdênia Freitas. Lia, precisamos da criação de um ambulatório com atendimento multidisciplinar para pessoas trans, acolhimento, orientação às crianças, adolescentes e seus familiares. A gente precisa, isso foi uma coisa que eu comecei a ver, né, que com certeza é um assunto... É um assunto ainda muito polêmico, infelizmente, como eu disse, eu acho que as pessoas não conhecem, né? Não sabem nem o que é uma pessoa trans, então fica, às vezes, difícil dizer que, enfim, que a gente está dizendo que homem pode virar mulher, né? O desconhecimento traz essas frases meio bizarras. Mas é uma coisa, é a medicina, eu sou médica, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir a São Paulo para acompanhar de perto esse atendimento do Hospital das Clínicas, que é o melhor hospital público do Brasil, vinculado à Universidade de São Paulo. Eu passei 2 dias lá acompanhando os atendimentos. E aqui no Ceará ainda não tem, mas a Justiça obriga o governo do estado a pagar a passagem e um dinheiro, né, para as mães irem até São Paulo fazer essas consultas. Isso é difícil, né? Isso é difícil conseguir. Não, a não ser que seja judicial. Só judicial. A Defensoria Pública é que dá. Às vezes as pessoas não conseguem porque nem sabem, né, da informação. Mas eu conheço algumas mães que levam os filhos para São Paulo, que são pagas as passagens e estadia paga pelo governo do estado. Tem um desafio aqui para a senhora, Sérgio Calado. Doutora Lia, vamos fazer um social funcionar com os moradores de rua, repatriar ao seu local de origem, pois conheço muitos que são moradores de rua e eles viram e não têm oportunidade aqui na capital. Vem do interior, vem de outras cidades, não tem condição de trabalhar, né? Não tem a oportunidade de trabalhar e acaba morando na rua sem condição de poder voltar para o seu lar. Essas coisas, assim, se você pensar em cuidar da economia, você vai estar cuidando de todas essas pessoas, né? Se você começa a batalhar por um país que tenha mais emprego, mais moradia, uma saúde melhor, né? Mais casas,
todas essas áreas que eu falei aqui agora, a verba do governo Bolsonaro diminuiu muito, muito. Ele tem uma propaganda, né, que é um governo que termina as obras paradas, mas é porque eles usam, sabe o mesmo exemplo que eu dei sobre os 180 kits? É assim em todas as áreas do governo Bolsonaro. Eles inauguram 2 escolas militares e saem fazendo propaganda que a educação no Brasil agora é o ensino militar. Você vai ver quantas tem. Diz ele, lançou, eu vou até pesquisar isso aí, porque quando ele lançou na plataforma dele, eram 200 no país todo. Eu duvido que tenham construído 10, mas eu vou pesquisar. E para vocês terem uma ideia, só de escola profissionalizante que o CID, que um governador só construiu aqui, foram 107. O Ceará é o 5º estado mais pobre do Brasil, tem só 4% da população. 107 escolas de tempo integral. Aí o governo Bolsonaro vem falar para o Brasil todo em 200 escolas, que eu aposto que ele não construiu nem 10. Eu vou pesquisar, porque a próxima informação eu vou saber. Mas é tudo desse jeito, ele faz pouquíssimas coisas para fazer a propaganda. O impacto disso... É muito marketing. Muito marketing, muito marketing. Mas... Gastou milhões para inaugurar uma ponte de madeira que tinha, acho que, 10 metros. Lá em... Não sei nem qual foi o país ali do norte que ele foi lá inaugurar essa ponte. Estamos chegando já quase ao finalzinho, né? A gente teve que esticar um pouquinho por conta da nossa convidada. Estava esperando ela chegar. Graças a Deus ela veio. Doutora Lia, estou muito, mas muito feliz mesmo de estar aprendendo. Aqui não é uma entrevista, aqui é aprendendo. E ali a produção já está preparando a parte boa do negócio? É aquela que veio do interior? Essa aí foi mandado lá pela Bodega Fazendinha, o Bigode. Lá onde eu te disse que tem as melhores comidinhas light de Fortaleza. Preciso ir lá conhecer. Pois bora tirar um dia pra gente poder ir lá comer aquela paneladazinha, aquela buchada. A panelada e a buchada eu vou passar, eu quero um carneiro. Não, mas tem carneiro também. Tem carneiro também. E olha aí, ó. Eita, macho, velho. Aqui é pra brindar, né, essa noite maravilhosa que eu tive com a doutora Lia Ferreira Gomes. Essa mulher de fibra, de garra. Olha aí, a gente tem até hoje ajudante. Essa mulher de fibra, de garra, essa mulher determinada e que parte para cima mesmo, feito os irmãos. Doutora Lia, brigadão. Fica aqui o nosso próximo convite já, né? E quando for eleita, vai lá nos meninos, que eu vi que a senhora prometeu primeiro ir lá, né? Depois vem pra cá. Vai ser um prazer. Vem pra cá pra gente poder conversar mais. Comemorar aqui, né? E pra poder conversar mesmo. E dizer, eu começar a cobrar. Agora, sabe aquele projeto assim, assim, assim? Pois é, agora vai ter que sair. Pois é, agora, assim, deputado pode muito pouco, né? A gente vai... Mas a gente sabe aperrear nos outros também. A gente sabe aperrear nos outros, é exatamente isso que eu ia dizer. Eu vou aperrear bastante. A gente atenta nessa UNAM, a gente atenta os 46. Com certeza. Pois, doutora Lia, vamos nós brindar. Você que está em casa, muito obrigado por ter participado, de ter compartilhado um pouco dessa mulher aqui. Enciclopédia, né? A fama dos irmãos, ser muito inteligente e passar isso com maior tranquilidade, maior carinho e maior zelo. Eu sou Arcelino Neto, esse é o Pô de Brega. Fica aberto aí para a senhora fazer suas considerações. Não, eu que agradeço, foi um prazer vir aqui conversar, comer da próxima vez, viu? Eu venho sem jantar para poder comer mais. A comida estava ótima, o bolo, salgadinhos. Da próxima vez tem um carneirinho, né? Feito pela Janete Nobre. Né? A sogra, é? É, não?
Ah, o carneirinho dela é bom? Ora não, no leite de coco, Então imagina. realmente vou ter que voltar aqui. Mas muito obrigada, a conversa foi ótima, passou rápido, né? A gente nem sentiu. E eu sou muito empolgada com essa questão da política, porque, repetindo aqui o Papa Francisco falou, né? É uma ferramenta de transformação da vida das pessoas. Né? A política, ela literalmente muda, né, o destino. Ela decide muitas vezes, como agora na pandemia, a condução errada levou muitas pessoas, muitos brasileiros à morte. Se a gente tivesse um presidente que tivesse cuidado mais. Meus filhos perderam o pai, então Eu não queria entrar nesse detalhe, mas Pois deixa é, para próxima. mas deixa para a próxima. E como diz o outro, o que é dele está guardado, ele há de pagar por tudo que ele fez. Mas na hora de falar, né? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por ter aqui. Espero que dê tudo certo e eu volte aqui para comemorar e para falar um pouquinho das próximas ideias para o nosso futuro mandato, se Deus e o povo do Ceará quiser. Esse é o Pod Brega comigo, Arcelino Neto. Convidar vocês aí para amanhã na TV Parangaba vai passar Bregão do Bonitão a partir das 19 horas. E também sábado e domingo Bregão do Bonitão aqui no nosso canal Bregão TV, de meio-dia às 14 horas. E no domingo você tem encontro marcado em mais um podcast, agora o número 2, que é o Patroas Também Pode. Então, macho velho, macha véia, um beijo pra ti e até amanhã, né? Lá na TV Parangaba. Cuida!